Então imagina você num local de atendimento, lá numa UBS, num PSF, num UPA, e chega uma criança trazida pelos pais, pelos parentes, pelos familiares, todo mundo apavoradíssimo que a criança tomou uma picada de algum inseto e ela é alérgica, picada de formiga, por exemplo, e ela é alérgica e chega com aquele exantema, com prurido intenso, a criança meio desacordada, sonolenta. Imagina essa situação e só tem você lá para atender essa criança. E aí? Você tem segurança, tranquilidade para resolver isso? Ao final dessa live, você vai estar craque para resolver esse e outros problemas. Qual que é o problema aqui de tão especial que é esse assunto para eu trazer para vocês na live? A grande maioria das vezes das reações alérgicas, elas são leves a moderada. Então, na maioria das vezes dos atendimentos, você passa um Fenergan, que já até falaram aqui, passa uma hidrocortisona, passa algum remedinho ali, algum antialérgico, e geralmente resolve, porque são casos mais leves e que são a grande maioria. O problema é aquele 1-2% de minoria que aí sim evolui para anafilaxia. E é uma situação dramática, uma situação que você tem que estar ligado, tem que estar atento para poder reconhecer rápido e entrar com a medicação certa para essa situação. E isso pode ser dramático, porque se você demora para identificar, você demora para tratar. E aí a hora que você vai ver, o paciente já está inconsciente, você já não consegue entubar, está todo edemaciado, você não fez as medicações que deveria ter feito no início. Então é uma situação que, apesar da maioria das vezes ela ser tranquilo, porque não é uma reação anafilática e sim uma alergia, a maioria das vezes é tranquilo, mas aquele pouquinho que chega realmente com anafilaxia, esse não é tranquilo. E cabe a você que está ali na ponta fazer a identificação, porque esses pacientes, a maioria das vezes, quando desenvolvem anafilaxia, eles pioram muito rápido. E essa é a grande questão, você poder estar ali, ficar atento para realmente saber, não, esse caso aqui é um caso mais leve, eu ficar mais tranquilo, e não, chegar um paciente e você fala, peraí, esse aqui é potencialmente grave, esse é um paciente que pode evoluir mal, e não perder tempo. Então, olha só, qual que é a definição de crise anafilática, de anafilaxia, crise alérgica grave, pela Organização Mundial da Saúde? É uma reação de hipersensibilidade sistêmica, generalizada, grave e ameaçadora à vida. Por que é ameaçadora à vida? Porque ela evolui rápido, ela piora muito rápido. E aquela pessoa, e quem está ali no pronto atendimento, quem está de frente com o paciente, se não ficar ligado nisso, atento para isso, para essa possibilidade, acaba passando batido e a hora que vai ver o paciente já piorou, já está muito mal, muito mal. E imagina a situação, você lá de frente com uma criança, filho de alguém, neto de alguém, tem um irmãozinho, olha a situação, sendo que se você reconhecer rápido e entrar com a medicação, a maioria das vezes responde muito bem. Agora você demorar, não saber o que fazer, ficar perdido, criancinha evolui mal, você não conseguir entubar, porque vai estar tudo demasiado, tem que fazer uma crico de urgência, você está preparado para isso? Olha como que as coisas vão tomando uma proporção muito grande, vai tomando uma proporção muito perigosa e triste, E se você atender na sua vida 1000 pacientes com alergia, que vou atender muito mais que isso, agora imagina que você atenda 10.000 pacientes com alergia, um que chegar com crise anafilática e você não reconhecer e morrer, olha só. Aí você, poxa, mas atendi até hoje, foi tão tranquilo, esses 10.000 pacientes que eu atendi até hoje com alergia, foi tão tranquilo, poxa, e esse? Pois é isso que esse assunto se torna tão especial e importante para você ficar atento. Essa mediação, essa hipersensibilidade sistêmica ocorre por vários pró-inflamatórios, aquela cascatinha do ácido araquidônico que vai gerar prostaglandinas, prostaciclinas e receptores de histamina. Então, geralmente essa cadeia, essa cascata toda é desencadeada por basófilos, basófilos e mastócitos. E também está muito relacionado com um tipo de imunoglobulina que é a chamada IgE. Então, essas células, principalmente a degranulação dos mastócitos, dos basófilos, libera muito IgE, libera muito pró-inflamatório, muita prostaciclina, prostaglandina. E vamos imaginar o seguinte, o que é alergia, de maneira simples para a gente pensar? É algo que entra em contato com o nosso organismo
E ele acha que aquela substância, ele às vezes não conhece ou tem desconhece, ele acha que aquilo vai fazer um mal danado para o organismo. Então ele exagera na resposta, chama ajuda, chama pró-inflamatórios, chama todo mundo ali para a festa. Imagina assim, de maneira simples, para a gente ficar com isso bem fixo na cabeça. E quando tem alguma reação, ou quando chega algum antígeno, vamos dizer assim, no organismo, quando liberam esses pró-inflamatórios, qual que é o objetivo? Ali no local, fazer uma vasodilatação, abrir o endotélio dos vasos para que as células de defesa ali, macrófago, os próprios linfócitos, envolvendo também mastócito, basófilo, eles poderem passar pelo endotélio para poder chegar no local de agressão. Então imagina uma picada de inseto ou algo que tenha entrado na pele, precisa chegar às células de defesa ali no local, por conta da reação da substância, por exemplo, na picada. Então, para poder chegar a essas células, elas precisam passar pelo endotélio. Então, outras células ali fazem essa mediação dos pró-inflamatórios para poder fazer essa vasodilatação, a abertura do endotélio e poder passar as células. Agora, vocês imaginam uma situação dessa acontecendo com uma liberação enorme de pró-inflamatórios, enorme, porque o organismo acha que aquilo que está entrando em contato é o fim do mundo, ele acha que aquilo vai fazer um mal danado. Por exemplo, quem tem alergia a camarão, come camarão, para o organismo, o crustáceo, ele acha que aquilo vai matar o indivíduo, e não vai, mas ele acha. Então ele chama todo mundo para a festa e faz aquele auê danado, com muita força, com muita resposta. Então não é uma resposta só local lá no trato gastrointestinal, por exemplo, de quem comeu camarão. Não, ele libera isso sistemicamente. Então a resposta sai do controle, perde o controle. Por isso que eu falei para vocês a diferença de uma simples alergia, que é a maioria, de realmente uma reação anafilática. Aqui a coisa é muito pior. Um outro exemplo, dermatite atópica, a pessoa tem alergia. Bijuteria, por exemplo, você usa lá como é que chama esses, né? Bracelete ou uma gargantilha lá, sei lá, depois fica tudo vermelho no local. Porque a pessoa tem alergia e como teve o contato ali, é uma alergia atópica, ficou só restrita naquele local. Por isso que às vezes fica até a marca do bracelete e não tem repercussão sistêmica. Isso é um exemplo clássico de uma reação autolimitada. Teve a reação alérgica ali no local, mas isso não se espalhou para o corpo. É diferente aqui, que ocorre uma reação sistêmica, que ocorre uma enxurrada de liberação de pró-inflamatórios para combater alguma coisa que nem precisava de tudo isso. Mas vamos dizer assim, uma falha do organismo numa resposta absurda. Olha a energia que o organismo despende nesse tipo de situação, mobiliza tudo em prol de algo que nem causaria mal. Infelizmente, o organismo desse indivíduo não sabe brincar. Acha que aquilo vai fazer um mal danado. E existem algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, que esse risco é um pouco maior. E é só a gente pensar, as pessoas teoricamente mais debilitadas, que têm uma situação que pode fugir do controle muito rápido. Quem que a gente começa? Quase sempre, né? Tudo que a gente, grupo de fator de risco, idade. Então, idosos, porque geralmente tem outras comorbidades, geralmente já o organismo responde mal, vamos falar assim, a toda essa repercussão sistêmica, por isso que acaba entrando em quase tudo. Só que aqui também entram as crianças. Criança e adolescente também são de fator maior de risco, não por debilitação do organismo, mas por uma resposta mais exagerada. Se a gente pensar que na infância, bebezinho, criança, você vai entrando em contato com os alérgenos de maneira geral, até por isso eu não vou entrar em detalhes, mas que você precisa, por exemplo, para o bebê, quando ele começa a se alimentar, você precisa oferecer uma gama, maior número possível de tipos de alimento, para que o organismo dele reconheça aquele alimento como não sendo nocivo, para ele já ir entrando em contato, fazendo a memória do organismo, memória imunológica, para o organismo já conseguir identificar aquele alimento que ele não precisa se preocupar. Então, desde cedo, quando a criancinha ou o bebezinho começa a se alimentar, você tem que oferecer o maior número possível de alimento, porque ele vai entrando em contato e a chance de desenvolver uma alergia é muito menor. É claro que eu não estou falando aqui de deficiência enzimática, de pacientes, por exemplo, celíaco, que não consegue fazer
que não vão reconhecer o glúten, enfim, não estou entrando em detalhes nisso, estou falando da população de maneira geral. Se a gente considerar o indivíduo sem nenhuma ausência enzimática, por exemplo, ele pode não ter a enzima para lactose, eu tenho intolerância à lactose, inclusive, e desenvolvi agora, depois de adulto já. Mas olha só, não falando desses casos específicos, mas de maneira geral. Então, se a gente pensar que na criança, ela está naquele momento, que ela está reconhecendo, está entrando em contato com o meio externo, com alimentos, com tudo, nesse momento pode acontecer dela exagerar na resposta com algo que ela não tinha entrado em contato. Por isso que entram aqui as crianças e adolescentes. Criança, adolescente, grupo de risco, idoso por questão de debilitação do organismo. O outro grupo que entra aqui, ó, são as gestantes. Por que as gestantes? Porque a gestante, pessoal, ela está numa situação especial. Também não vou entrar no mérito, mas se a gente for pensar que o bebê, para o organismo da mãe, aquele bebê é um corpo estranho, porque metade das células do bebê são do pai. E a gente sabe, vocês devem lembrar isso, e para quem está tendo imunologia agora, não vou entrar em detalhe, o nosso organismo, de maneira geral, as células de defesa, os CD4, de maneira geral, linfócitos, como que eles fazem para reconhecer os antígenos, vamos assim dizer? Como que eles fazem? Eles conseguem identificar o que é próprio. E tudo aquilo que não é próprio do organismo, ele ataca. Porque olha a lógica disso. Vocês imaginam se o organismo tivesse que identificar cada coisa que ele entrasse em contato, por exemplo, identificar o tipo de vírus que é, o tipo de bactéria que é, fungo, enfim, entrou em contato com alguma coisa, o organismo precisasse identificar o que era para poder atacar. Olha como o organismo ia estar sempre defasado. O que ele faz? Ele não faz dessa forma, ele faz o contrário. Ele sabe exatamente quais são as proteínas do próprio organismo, quais são as células do próprio organismo, e tudo aquilo que entra em contato que é diferente disso, ele não quer saber o que é, ele ataca. Exemplo clássico disso, transfusão sanguínea. Quando você faz a transfusão sanguínea, claro, tem os fatores, não vou entrar no mérito, mas mesmo quando é compatível, ao longo dos dias o organismo vai acabando com aquelas células. Ele vai fazendo a famosa rejeição. Por quê? Entra uma hemácia lá na corrente sanguínea que não é dele. Aquela hemácia vai fazer mal para o organismo? Não. Mas o organismo sabe disso? Não. O sistema de defesa sabe disso? Não. O que ele sabe? Que não é do organismo. Então as proteínas de membrana, ele vai lá checar. Opa, peraí, essa célula aqui não tem a proteína nossa, vamos dizer um crachá. Não tem. Ataca a célula. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. E a gestante está numa fase que o organismo está lá, está tendo um monte de hormônio, um monte de transformações. Então ela também fica mais susceptível nessa fase a ter uma reação mais exagerada e uma resposta pior, por isso que ela entra como fator de risco. Eu destaco aqui ainda, além de idosos, crianças, adolescentes, gestantes, a gente falar, é lógico, das doenças crônicas, principalmente aqui DPOC, porque a gente vai ver que uma das repercussões é no sistema respiratório. Se o indivíduo já tem um sistema respiratório ruim, ele é mais susceptível. Fibrose cística entra aqui também. Outros casos, paciente cardiopata. Por quê? Porque toda aquela repercussão que vai ter no sistema circulatório vai impactar diretamente no coração. Então são pacientes mais susceptíveis. Pacientes com história de asma. A gente fez a última live segunda-feira falando exclusivamente de asma e já entendemos que é um indivíduo inflamado. É um indivíduo que já tem a via aérea mais inflamada. Então quer dizer, é um indivíduo que o organismo dele já tem uma certa tendência nesse assunto falando de alergia. Então é um que você tem que estar atento. E outro também, paciente com história de atopia. Aquele paciente que chega assim, está tendo uma crise alérgica, aí você fala, mas você já teve antes? Você sabe se você tem alergia de alguma coisa? Ele, vixe, doutor, eu tenho alergia de tudo. Esse aí, você já tem que ficar com aquele carrapatinho aqui atrás dele. Ele fala, tá, legal, interessante. Por quê? É um paciente que já está te falando que o organismo dele não sabe brincar, qualquer coisinha de diferente já acha que vai cair o mundo, que vai morrer, que vai... E aí sim ele faz para matar o indivíduo, porque ele dá aquela baita reação
faz a anafilaxia e consegue o que o organismo tinha medo, né? Olha, se a gente for pensar, que loucura isso, né? É uma resposta desproporcional do organismo com medo de que aquilo mata, que aquilo cause mal, que possa até matar o indivíduo, e ele acaba fazendo isso. Que loucura! É um medo que ele acaba levando àquele medo, mas filosofando aqui a fisiologia do organismo, viajando aqui, mas vamos lá. Então você tem que estar atento para esse conceito, para esse contexto, porque isso aqui vai ser importante para a gente, principalmente na hora do manejo. Tudo que eu sempre trago para vocês aqui, para a gente discutir, é justamente para isso, para você raciocinar e usar isso a seu favor. Usar na hora que o paciente está ali na frente, e a gente vai ver nos casos clínicos, que você começa a ver a história, aquilo já começa a piscar na sua cabeça. Por isso que eu trago esses dados, porque vai deixando o pensamento já alinhado por um raciocínio clínico, para depois fazer a conduta alinhada com isso. Então vamos mais. Então a gente já sabe que é uma reação desproporcional, que geralmente dá vários sintomas no indivíduo, porque a anafilaxia é uma reação muito desproporcional, e que geralmente vai manifestar com sintomas de pele, sintomas respiratórios, gastrointestinais, cardiovasculares e até no sistema nervoso central, pelo excesso de substâncias na corrente sanguínea, de pró-inflamatórios, que chegam e influenciam aqui também. De maneira geral, por que os sintomas, na grande maioria das vezes, envolvem esses três grandes sistemas? Pele, respiratório e gastrointestinal. Porque são os locais, olha isso, para a gente já falar, que incrível, né? A gente falando de uma falha da fisiologia, que é essa resposta desproporcional, mas ao mesmo tempo, olha que bacana, que coisa sábia. Por que nesses três sistemas que tem essa maior resposta e manifesta os sintomas? Porque são os locais que a gente entra em contato com o meio externo. Pele, sem dúvida. Então a pele já fica cheio de mastócitos, cheio de células de defesa ali apostos. Porque qualquer coisa de errado já tem que ter a pronta resposta. Então geralmente dá manifestação na pele por isso, por ser onde mais entra em contato com o meio externo. Outro local, vias aéreas. E eu até falei isso para vocês na nossa live de pneumonia. Quem não viu, vai lá ver no canal, ficou bem legal. Por isso que as pneumonias têm uma repercussão tão importante, porque o organismo tem todo um sistema de defesa até lá no pulmão para poder se defender desse meio externo. E que quando ele perde, não consegue se defender e a bactéria chega até no pulmão, por isso que geralmente as pneumonias são mais graves, são infecções mais graves, porque ele venceu essa parte de sistema de defesa. E um local bastante importante de proteção, de local de reserva, vamos falar assim, de células, principalmente de mastócitos e basófilos, são nas tonsilas. Por quê? Todo instante está entrando em contato, tanto com o alimento quanto com o ar. Então é um local ali que já fica cheio de células de defesa. Por isso que o paciente, às vezes, boa parte das vezes, quando está evoluindo para anafilaxia, uma das queixas dele, doutor, está arranhando a minha garganta. Estou sentindo aqui a garganta fechando, e ela vai fechando. E esse é o ponto que a gente não pode perder tempo de entrar com o tratamento, porque senão ela fecha. E o paciente faz a apneia, e depois você vai lá com o laringo, bonitão, você, agora eu vou entubar. Tá lá, já não tá nem respirando, já tá cianótico. Não, agora eu vou entubar. Agora eu vi que ele tá mal mesmo, e podia ter visto bem antes. Mas coloca o laringo, não vê nada, tá fechada a glote, você não vê glote, não vê epiglote, não vê nada. Fala, meu Deus, e agora? E agora? É um desespero, então não pode perder tempo. E o trato gastrointestinal é a mesma coisa, é por onde vão entrar os alimentos, então o organismo tem que estar pronto para responder, principalmente na porção distal do ilho. Todo o ilho, praticamente, na porção distal, tem muita concentração de células de defesa, tem bastante linfonodo, porque todo delgado faz absorção de nutrientes. No cólon, só faz absorção de água. No delgado, sim, que absorve todos os nutrientes, por isso que o paciente que opera tira uma grande porção do delgado, é incompatível com a vida, porque ele fica desnutrido, por mais que faça NPT e tudo mais, fica com síndrome do intestino curto, porque é ali que absorve. Então, como é ali que absorve, o mais importante, que são os sais minerais, os nutrientes, as proteínas, enfim, tudo, tem que ter um sistema de defesa ali. Por isso que também é um local de manifestação. E o cardiovascular, por repercussão de todo o sistema, vai afetar também o coração.
Na pele, quais são os sintomas mais frequentes que a gente vê facilmente? Edema, principalmente edema labial, edema periorbitário, isso é frequente, você chega com a boca desse tamanho assim, com o olho fechando, às vezes você já olha, vixe Maria, é reação alérgica, é uma manifestação muito rápida. Nos olhos, na pálpebra, tem muito mastócito, até por isso que, por exemplo, quando você está com o olho coçando, você não pode ficar coçando, esfregando o olho, porque você esfregando o olho, você faz essa degranulação dos mastócitos, piora, fica com o olho vermelho, irritado. Por isso, porque está cheio de célula de defesa ali, apostos, em guarda, você vai, cutuca com o olho, fica chacoalhando o olho vai e fica todo vermelho, porque você fez um monte de degranulação de mastócito ali na pálpebra. Então, edema é muito frequente. Junto com o edema, o que vem? Prurido, coceira, liberação de histamina, faz essa vasodilatação, daquela coceira intensa. Outro ainda, eritema, que é a vermelhidão. Então esses são sintomas muito fáceis de você olhar, você bateu o olho no paciente, você já viu que é alergia. Isso aqui te fala, salta muito grande, e a grande maioria das vezes vai evoluir com algum desses sintomas cutâneos, mas tem que estar atento porque às vezes não, às vezes a resposta foi tão grande, por exemplo, no trato gastrointestinal, que nem deu tempo ainda de fazer a repercussão cutânea, tá? Mas a maioria das vezes o paciente chega com isso. E na respiratória, o que é mais comum o paciente se queixar, que a gente tem que ficar atento? Dispneia. Ele geralmente também queixa a famosa rinite, prurido nasal, coriza. Por que isso acontece, a coriza, por exemplo? Porque quando tem alguma coisa inflamando, alguma coisa irritando a mucosa, um dos mecanismos é fazer a vasodilatação e jogar líquido para lavar, para ver se tira, para ver se manda embora. Por isso que o indivíduo geralmente evolui com coriza. Então, dispneia, prurido nasal, coriza. Outra que pode acontecer e tem que estar muito atento, rouquidão. Por quê? O paciente já chegou lá. Tá com o olhão inchado, boca inchada, falando igual o Pato Donald, seja pelo amor de Deus, aquilo ali, seja, meu Deus do céu. Porque, seja na hora que, caramba, é reação anafilática, já está tendo repercussão, a gente vai falar dos critérios aqui embaixo, você já conhece, meu Deus, vamos agir agora, porque isso aí é um potencial de gravidade tremendo. Quando a rouquidão aumenta, ela parte para a cornagem. Qual que é a diferença? A rouquidão é quando o paciente fala, o som sai ruim. Cornagem é quando ele está respirando e você ouve fazendo barulho. Isso aqui, geralmente inspiratório. Você já fica atento. O paciente está fazendo cornagem, você ia ter prova quando ia ficar com a mão aqui, ó, no laringo, tremendo já no laringo, e a outra no tubo aqui, já ele bobeou, você já passa. Essas são as repercussões, então, do sistema respiratório e também podem ocorrer do sistema gastrointestinal. 3 delas em específico chamam mais atenção, você tem que ficar atento. Primeira delas, dor abdominal. Por quê? Essa liberação imensa de pró-inflamatórios faz constrição, faz espasmo do delgado. Então ele começa a contrair o delgado, gera muita cólica, muita dor. Pode cursar com diarreia também e náuseas e vômitos. Pessoal, se alguma hora eu escrever alguma coisa errada, saiu alguma, vocês desconsideram, tá? É que eu fico escrevendo de lado, assim, e pensando uma coisa, falando outra, já pensando em outra que eu vou falar, e aí acaba ficando difícil para raciocinar na hora de escrever, mas aí vocês desconsideram. Náuseas e vômitos, dor abdominal, diarreia, por quê? Porque tá tendo aquela liberação no trato gastrointestinal também. E às vezes não tem nada a ver, isso aqui não é exclusivo quando o paciente comeu alguma coisa, não. Pode ter sido alguma outra coisa, até picada de inseto, pode ser outro foco, e mesmo assim pode ter manifestação gastrointestinal. Cardiovascular. O que vai ter de resposta com tudo? Imagina o seguinte, toda a agitação do organismo nessa situação, toda a repercussão que tem no organismo. O coração não vai ficar parado ali para esse tanto de pró-inflamatório, liberação de endorfinas, liberação de substâncias pulando o organismo. O que ele vai fazer geralmente? Aumenta a frequência cardíaca. Oh, caramba, é um F. Aumenta a frequência cardíaca. Outra coisa que pode acontecer, que isso tem que ficar muito atento, hipotensão. Eu falei no começo para vocês essa liberação de pró-inflamatórios, outras substâncias para fazer uma vasodilatação, para permitir que o endotélio abra espaço para passagem de células.
Imagina isso acontecendo no organismo inteiro. O indivíduo faz um choque distributivo. É um choque que vai cair porque tudo dilata e aí o sangue que estava conseguindo correr num vaso que estava num certo calibre, de repente o vaso fica dobro do tamanho, falta, entre aspas, sangue para correr, então faz uma pré-carga, automaticamente diminui a pós-carga. Diminuindo a pós-carga, o indivíduo evolui com choque. E geralmente de difícil controle. Você pode entrar lá com volume, às vezes chega a fazer 6 litros de volume para o indivíduo, porque ele perde, fica flácido, vamos pensar assim. E uma outra coisa que a gente tem que estar muito atento são arritmias. Justamente por conta de toda essa repercussão, todas essas substâncias podem influenciar. No sistema nervoso central, chamo atenção para duas coisas. Uma, cefaleia e sonolência. O indivíduo pode ainda apresentar também nistagmo, pode apresentar diplopia, mas assim, para deixar mais esquemático, mais fácil, cefaleia e sonolência. Aquele indivíduo que chega com uma baita reação alérgica, que você está vendo, ele já chega meio hipoativo, ou com mudança de comportamento na criança, isso é comum, mais irritada do que o normal, mas é um irritado que ela tenta chorar e não consegue, sabe? Fica uma situação assim, opa, peraí, está tendo alguma repercussão no sistema nervoso central. Então já tem que ficar muito atento, muito atento. E sabendo essas repercussões para cada tipo de órgão, para cada situação dessa, a gente consegue então, dessa forma, classificar, porque isso que é o importante, a gente poder reconhecer um caso de anafilaxia. É essa a grande questão. A gente conseguir diferenciar uma crise, uma alergia simples, uma alergia de pele, uma coriza, uma rinite, uma alergia que não representa potencial de risco para o paciente morrer, ou não, a gente diferenciar para realmente uma coisa que importa muito, que vai depender muito da sua ação. Então, a gente sabendo essas manifestações, quando que eu vou falar, quando que eu vou saber se aquilo é uma alergia simples ou não, se a gente pode falar que é uma anafilaxia, uma crise alérgica grave. Toda vez que você tiver 2 ou mais sinais e sintomas de alguns desses, você pode falar que é reação alérgica. Essa é uma definição de 2006. Na verdade, ela é dividida em 3 parâmetros, vamos assim dizer. Aqui está o resumo, a essência do que você precisa saber, porque lá ele fala assim, se tiver uma reação alérgica, alguma manifestação cutânea, súbita, mais alguma outra coisa, ok. Aí depois embaixo ele coloca no 2. Não, se tiver uma gastrointestinal junto com uma respiratória, uma cardiocirculatória junto com um sistema nervoso central. Está falando a mesma coisa, porque ele já falou no primeiro. Aí no terceiro que ele associa a hipotensão. Paciente que já sabe que é alérgico, apresenta hipotensão súbita, até às vezes sem nenhum alguma outra manifestação, você consideraria também. Mas vamos resumir, vamos deixar de forma prática, de forma fácil para você usar ali no seu dia a dia? Então a gente vai pensar assim, 2 ou mais sinais ou sintomas do quê? De pele, das repercussões de pele. Então, edema, prurido, eritema. Pareceu com alguma desses de início súbito? Comeu alguma coisa, tomou alguma coisa, porque são vários os tipos de alérgenos que podem causar pólen, poeira, ácaro, medicamento, líquidos, alimento, enfim, qualquer coisa pode causar alergia. Sintomas de pele, então, associado a sintomas respiratórios. E aqui eu destaco dispneia. Lembrando, pessoal, que dispneia é um sintoma muito subjetivo. Eu estou com falta de ar. Então, assim, o paciente pode realmente estar tendo uma repercussão, como não, ele pode estar só ansioso pela situação. Mas você tem que valorizar. E como que a gente consegue indiretamente valorizar isso daqui? Pela frequência respiratória, pela saturação, pelo esforço respiratório e pela ausculta. Então eu coloco dispneia aqui, mas já chamando a atenção para vocês isso, para vocês valorizarem esses outros comemorativos dessa dispneia. O paciente que fala que está com dispneia, chega lá com uma frequência respiratória de 15, uma saturação de 98, respirando normal, conversando com você, tô morrendo de falta de ar, nossa, não aguento mais, estou com muita falta de ar, e falando desse jeito, dessa velocidade, você olhando aquilo, estou extremamente com falta de ar, nunca fiquei desse jeito, eu certeza que eu vou morrer de tanta falta de ar. Você vai valorizar? Não, por quê? Porque indiretamente você já está vendo isso, você está olhando e fala, peraí, mas o cara falando várias frases
várias palavras, sem pausa, ele está conseguindo respirar muito bem. E você olhando, você vê que uma frequência respiratória de 15, 16, você até pode contar, você põe lá o oxímetro 96, 98 de saturação. Poxa, que falta de ar é essa? Então, eu coloco dispneia, mas valorizando todo esse contexto. E aqui em específico eu vou colocar também sibilos. Porque se está tendo sibilo, você obrigatoriamente já... Ou rouquidão, aqui eu coloco sibilo, mas você pensar em rouquidão, cornagem também, que são altos, sibilo baixo, parte inferior, né, das vias aéreas. Porque aqui você já fica atento, falou, opa, peraí, o cara está sibilando, tem alergia, está com manifestação cutânea, está sibilando, isso é uma anafilaxia. Pode ser leve? Pode, mas é uma anafilaxia que pode evoluir mal. Então tem que ficar muito atento aqui. Outra coisa importantíssima que tem que estar atento. Pacientes que fazem hipotensão junto com algum outro sintoma desse ou paciente sonolento. Então, diminuição do sistema nervoso central, vamos dizer assim, paciente que chega hipoativo, sonolento, criança um pouquinho mais irritada. Associado com algum outro desse, com histórico de alergia, vixe, é correr, porque isso aqui é gravíssimo. E por último, sintomas gastrointestinais. Eu chamo a atenção, destaco aqui, principalmente náusea e vômito, que não melhora. O paciente está todo edemaciado, está com o olho inchado, com a boca e está, tô nauseando, estou vomitando, você entra com medicação, ele continua vomitando, nauseando. Você falou, opa, peraí que não está melhorando. Ele continua tendo o estímulo, continua tendo a irritação ali no estômago. E isso é engraçado, pessoal, uma coisa que tem que avaliar é o seguinte, você não depende da quantidade do alérgeno, não. Às vezes uma dose mínima, por exemplo, tem muitas pessoas que são alérgicas, infelizmente é camarão, que judiação, que não pode comer nem numa panela que foi preparado algum crustáceo. Preparou um crustáceo, não é camarão, não tem mais nada de camarão ali. Aí a pessoa usa na cozinha ali e faz uma outra comida para ele ali, só esse contato mínimo com o crustáceo, pronto, já é o suficiente para causar uma baita alergia. E lembrando que cada vez que vai entrando em contato, geralmente a resposta vai sendo pior, vai sendo mais exacerbada, porque o organismo já vai ficando com memória daquela substância, então ele tem uma pronta resposta, ele consegue responder mais rápido. Seria mais ou menos o princípio das vacinas, você já deixar um pré-aviso IgM, IgG, IgM na fase aguda, IgG na fase crônica, porque entrou em contato, já se liga e já chama imediatamente célula de defesa. Não vamos entrar em detalhes, só quero que vocês entendam esse contexto. Então a gente entendeu quais são os principais sinais, sintomas, o que a gente precisa valorizar e principalmente quando tem 2 ou mais deles em diferentes sistemas, aí tem que acender o alerta, falar isso é anafilaxia. Pode não estar ainda grave, pode não estar evoluindo ainda, mas é uma anafilaxia, a gente não pode perder tempo. E é justamente isso que eu chamo a atenção de vocês aqui, ter uma atenção, ter um cuidado extra, um cuidado especial. Pensa naquele paciente, pensa naquele pai de alguém, às vezes é arrimo de família, filho de alguém, então ter um carinho, sempre pensar de uma forma especial, não subestimar os sintomas, principalmente quando a gente fala de anafilaxia, porque ele pode progredir de uma forma tão rápida que você não consegue entubar, por exemplo, que você não consegue fazer as medicações, a coisa você perdeu o controle no início, depois para você correr atrás é muito ruim e às vezes tarde demais. Aqui é uma dessas situações. Um outro exemplo de uma situação dessa, que se você perde o controle no início, depois você impacta demais no paciente, sepse. Quando o paciente chega em choque séptico, ou sepse propriamente dito, se você não entra com o pacote da primeira hora, você prejudicou demais o paciente. Depois, para correr atrás disso lá na frente, por isso que é impacto de 50% a 60% da mortalidade. Porque se perder no começo, você tem que correr atrás do prejuízo, é muito, muito pior. Para quem não viu, tem uma live sobre sepse também no canal. Assiste lá que está bem interessante, bem bacana. Então, olha só, para coisas que você tem que ficar atento justamente para essa progressão que pode progredir muito rápido. Então, a partir do momento que chegou o paciente, você viu sinais e sintomas, dividido por sistemas, você viu que tem 2 ou mais sintomas associados, você caracterizou como uma crise anafilática. Aí o que você tem que estar atento é o seguinte, eu já estou preocupado, porque é uma anafilaxia, mas será que é aquela anafilaxia que pode piorar muito rápido, questões de poucos minutos? O que você vai
chamar atenção para isso? Primeiro, os grupos de risco. Por isso que eu coloquei na primeira folha. Gestante, idoso, criança, adolescente, paciente com DPOC, cardiopata, paciente com histórico de asma, de atopia. É o paciente que chegou, você caracterizou ele com anafilaxia e ele tem alguma coisa dessa, fala, meu Deus, isso aqui eu não posso descuidar, tenho que ficar em cima, vamos entrar agora com a medicação que a gente vai ver. Agora, é correr, porque esse é um paciente que ele é imprevisível. E o paciente fala, vixe, doutor, a última vez que eu tive uma alergia dessa, meu Deus, como eu fiquei mal. Aí pronto, aí acabou, aí que você desespera mesmo. Que é esse segundo ponto, história prévia. Segundo ponto que você vai valorizar, o paciente que já te fala que teve uma reação alérgica grave da última vez, ou já teve alguma prévia. Esse aqui, paciente chega lá um idoso, fala que é DPOC, já por ser idoso, DPOC, e que teve já uma vez uma crise alérgica tremenda. Meu Deus, você é um paciente que você não pode perder um segundo. Olha, o senhor corre comigo aqui, por favor, para emergência. E outras coisas que você vai valorizar. Sinais de alarme. Quais sinais de alarme você vai ter que ficar bem atento? Rápida progressão. Doutor, chega lá, parece o fofão para você, ele fala, doutor, faz 10 minutos que eu comi um amendoim ali, eu esqueci que eu tinha alergia, que foi 10 minutos, o cara tá parecendo o fofão. Fofão nem é da época de vocês, né? Não é da minha também não, viu, pessoal? Eu ouvi dizer, há uns anos atrás, tinha lá um personagem que chamava Fofão, tinha uma bochechona assim. Eu não conheço também não é da minha época, mas imagina, o cara chega todo demasiado, o olho fechado. Você não consegue nem ver o olho dele. Você fala, meu Deus, cadê o olho desse indivíduo? E ele fala, doutor, acabei de comer. Esse aí você tem que correr. Esse aí você tem que ficar. Por quê? Está tendo uma rápida progressão. Você fala, meu Deus do céu, deixa eu correr atrás. Paciente, aqui ó, vamos destacar, colocar edema e também urticária. Não cabe aqui. Urticária. O paciente chega todo com aquele exantema, com aquele eritema, aquelas placas eritematosas e queixando de prurido, tremor, não aguento mais, meu Deus, estou ficando louco aqui de tanta coceira, acabei de comer o amendoim, tô desse jeito aqui. Você olha, o cara tá um pimentão. Fala, vixe Maria, tá tendo uma reação absurda, o organismo exagerou na resposta. Ou que já chega falando igual o Pato Donald, tá rouco, tá com estridor, ele chega já para você... Isso aqui, você só vai olhando, sabe assim, igual você tá olhando pro paciente no Velho Oeste, o cara já vai colocando a mão na arma assim, você já colocando a mão no laringo, você olhando pro cara, assim, olhando para ele, já pegando o laringo aqui, ó, já deixando aqui, ó, ele bobeou, você já... Estridor, dispneia. Olha outra coisa que eu já chamei a atenção para vocês na live de segunda-feira, aquele paciente que você vai fazer ausculta e tá um silêncio, tórax silente, não tem nada, você não vê MV, não vê sibilo, não vê nada, você fala, caramba, e o cara respirando, você olhando o cara respirar, você fala, será que é meu ouvido que está entupido? Aí você vai ali, caramba, eu tô com hipoacusia, não é possível, eu não tô ouvindo nada, você até bate no esteto, aquele barulhão, nossa, até dói o ouvido, fala, não, tá funcionando o esteto, tá bom. Um detalhe, né, aqueles estetos que tem as duas partes, às vezes ele tá na outra... Você gira, que aí ele, por exemplo, na frente é pediátrico e atrás é adulto, o diafragma. Às vezes ele está no botãozinho errado, então você vira para ver, mas enfim, tá certinho. Você olha, bate lá e nada, e você... Caraca, isso aqui ó, é correr. Paciente que chega hipotenso, apresentando arritmia, ou não para de vômito, de persistência, paciente nauseado, ele não consegue nem conversar com você direito de tanta náusea que ele está nauseado e se coçando. Isso aqui, ó, é sinal que você tem que, ó, acender aquela luzinha aqui, o carrapatão atrás da orelha, que você fala, meu Deus, isso aqui é emergência, isso aqui não tem o que discutir, é correr com esse paciente, porque é imprevisível. E você que está ali, que assistiu ao live do Médico na Prática, que viu aqui, falou, não, doutor Eric me avisou disso aí, opa, tô esperto, não vou marcar bobeira não. Você já pega o cara imediatamente para emergência, porque isso aqui você tem que estar muito esperto. Porque pode evoluir muito mal na sua frente. Não, vai ali, ó, você passa uma receitinha pro cara, né? Fala, ó, pega ali na farmácia, faz uma dose de prometazina, o Fenergan, e aí depois vai lá pro repouso que eu vou lá te ver. É tarde, você vai lá ver, o paciente está parado na enfermaria, fez hipóxia, ficou mal. Então o que a gente vai fazer, pessoal? O
que a gente vai fazer com tudo isso de conhecimento agora que vocês têm, de uma forma organizada na cabeça? Eu acho que a grande maioria já tinha esses conceitos, mas acredito que não dessa forma, de uma forma objetiva, organizada na sua cabeça. E agora tem como você, com tudo isso que eu falei para vocês, a coisa fica mais florida, a coisa fica mais, sabe, vocês brilham assim. Por quê? Porque agora fica muito mais fácil para saber como conduzir. Você já viu os fatores de risco, já pensou naquela repercussão sistêmica, naquele exagero que o organismo daquele indivíduo não sabe brincar, ele exagera. Tinha até um programa, chamava Hermes e Renato também, não é da minha época não, mas aí tinha lá o Joselito. Inclusive tinha um colega de turma que tinha o apelido de Joselito. Por quê? Ele não sabe brincar, ele é o Joselito. Paciente que faz reação anafilática, o organismo dele é Joselito, não sabe brincar, qualquer coisinha lá exagera na resposta. Mas vocês atentos a tudo isso, sabendo, pensando em fator de risco, pensando nas manifestações, nos principais sistemas do organismo que vão brilhar para vocês, você sabe conduzir. Isso que é o legal, isso que é o gostoso, que é o bacana. E isso que eu venho trazendo para vocês nessas lives, vocês vão reparar, para quem ainda não está formado e para quem já está, qual que é a grande preocupação que a gente tem assim que forma? A insegurança, o medo é de atender na emergência. Por quê? Porque vai chegar esse tipo de paciente, pode chegar PCR, paciente com dor no peito, uma crise asmática grave. E qual que é o nosso medo que eu tive também quando formei? É você ter aquele mundo de conhecimento que adquiriu na faculdade, e a gente adquire muita informação, muita coisa, só que fica tudo aquilo jogado. Aí qual que é o nosso medo? É justamente ali que você precisa agir rápido, agir certo, pensar, raciocinar e prontamente responder, você travar, e a gente fica com esse medo. Por isso que eu tenho trazido aqui nas lives essa forma mais prática de você agir, uma forma já organizada, sem aquele mundaréu de informações que ali na hora, na prática, não vai te ajudar. Aqueles detalhes, aqueles rodapé de livro, na prática não te ajuda. É importante, por exemplo, para quem vai fazer prova de residência, cursinho? É, porque na prova cai. Mas você saber aquilo não quer dizer que você sabe conduzir um paciente adequadamente. Não, são coisas diferentes. São objetivos diferentes. Cursinho, matéria de cursinho, tem que fazer para quem vai fazer prova? Tem, porque todo mundo está fazendo. Se você não fizer, você não passa na prova. Mas isso quer dizer que você é um bom médico? Você vai saber atuar? Não. Isso quer dizer que você é um bom fazedor de prova. Vai bem na prova, bacana. Agora, na hora de estar ali, de frente com o seu paciente, a conversa muda, a coisa muda, porque o raciocínio muda. E é isso que eu tenho trazido. E olha como a gente vai organizar junto aqui, eu e vocês, a sequência de atendimento, porque a gente já viu que é algo que, a gente não pode marcar bobeira. Então, o que é a primeira coisa num paciente que chega com anafilaxia, com uma reação alérgica grave? Primeira coisa é você reconhecer que aquilo é uma anafilaxia. E aí já começa a questão. Então, é você reconhecer. Aqui é o começo de tudo. Porque se você não reconhece que aquilo é uma anafilaxia e você passa batido, não, isso é uma reação alérgica. Não, reação alérgica eu sei que é fazer prometazina. Eu vi alguém fazendo lá hidrocortisona, eu vou fazer hidrocortisona, porque é reação alérgica. Está perdendo tempo. E um tempo que pode ser crucial. E qual que é o problema? A maioria das vezes faz isso de orelhada, chegou lá, não reconheceu. Alguns daqui que estão acompanhando agora já devem ter passado por isso. Chega lá, a pessoa não sabe reconhecer uma reação anafilática, para ela tudo é alergia, e ela sempre trata do mesmo jeito. Não, passa um Fenergan, passa um hidrocortisona. Qual que é o problema disso? Maioria das vezes resolve. Maioria. Agora, aquela minoria que realmente faz uma reação anafilática grave, não resolve. E aí eu volto no que eu falei para vocês. Adianta atender 10 mil pacientes com uma reação alérgica ou até anafilática. Você faz um atendimento mais ou menos, faz lá meio de orelhada, mas poxa, um que chega lá e você não fez o que era o certo, aquela evolução desfavorável ou até a morte daquele paciente é culpa sua. O problema é que aí a pessoa não tem o conhecimento, não sabe reconhecer uma anafilaxia, mas ele pensa assim, não, mas olha, já tratei 10 mil pacientes nessa situação e nenhum evoluiu mal assim. Esse paciente aí que está evoluindo ruim, esse paciente que é ruim. Olha a inversão das coisas, ele joga a responsabilidade em cima do paciente e não para refletir que não, que foi o ato dele.
Por isso que eu venho sempre falando para vocês, e eu recebi até uma mensagem tão bacana, desculpa, eu esqueci o nome, que foram tantas mensagens essa semana, tá tão legal, pessoal, tá maravilhoso, assim, de feedback, de mensagem. E uma que me falando isso, que estava no internato, ela formou já agora, desculpa, eu esqueci o nome mesmo, mas que no internato atendeu uma senhorinha com uma sepse de pele, tecido cutâneo, ela chamando os residentes para atender, o pessoal lá e não atenderam, enrolaram um monte para atender a senhorinha. Ela internou, passou lá depois de 2 dias, ela falou que estava entubada e a paciente morreu depois. Por quê? Sepse, não entrou com o pacote da primeira hora, a chance do paciente reverter depois, muito baixa. Então olha que legal isso, a gente sempre tem que ficar pensando nas nossas condutas. Sempre aquelas condutas que não dão certo, a gente precisa refletir. Se realmente não deu certo, porque não daria certo, uma condição que não tinha como reverter realmente, ou não. Se a gente poderia ter feito algum detalhe, alguma coisa a mais. Aí nesse tipo de situação, o indivíduo que tratou 10 mil casos, aí morre um olhar, não, mas esse paciente é ruim. Eu fiz a hidrocortisona, fiz o Fenergan, paciente que não respondeu. Mas ele fez o certo? Ele reconheceu o que era a reação anafilática? Não. É aí que tá, quando a gente não sabe, às vezes a gente faz, às vezes não, né? Você faz algumas atitudes, você nem sabe a repercussão daquilo, não sabe o que pode ter de consequência. Em compensação, quanto mais a gente vai estudando, quanto mais você sabe que nada sabe. Olha isso. Já antes de Cristo, Platão já falava isso. Quanto mais... Platão ou Sócrates? Um dos dois. Quanto mais você sabe, mais você vê que nada sabe. Essa é a questão que a gente sempre tem que estar buscando, porque ali na hora, se a gente não souber, e olha a responsabilidade disso, é uma vida que está na nossa mão. E olha, parece que é uma coisa simples, né? Ah, não, uma reação alérgica, isso é simples de tratar, vou dar um Histamin aqui. E olha a repercussão que pode ter. Então, primeira coisa, reconhecer. Você imediatamente vê 2 ou mais daqueles sinais ou sintomas, você já classificou. Isso é uma anafilaxia. E o que eu destaco aqui, além de reconhecer, a gente ficar atento, sinais de alarme. É você saber que e saber aqueles pacientes que podem evoluir mal, que a gente falou na página anterior. Então é o paciente que está progredindo muito rápido, é o paciente que já teve um histórico prévio, paciente que está ruim, que está assim, ó, que você fala, peraí, isso aqui é um paciente que eu tenho que estar ligeiro, tem que correr atrás. Ele já chegou mal para você, quer dizer que ele já perdeu tempo de tratamento. E quanto 1 minuto que você perder, você está perdendo, pode estar perdendo uma vida na sua mão. Então o que a gente vai fazer quando chegar um paciente em reação anafilática urgente? Deixa eu ver só o tempo para eu não deixar acabar. Vamos voltando aqui para finalizar o nosso raciocínio aqui, ó, e brilhar. Vamos brilhar no atendimento dos nossos pacientes, aí, ó, com qualidade, oferecendo para eles tudo o que tem de melhor, para aí sim, se eles evoluírem não tão favorável, você está tranquilo que realmente ofereceu o melhor. Uma coisa legal que tem acontecido, e tanta mensagem que eu tenho recebido, pessoal, muito legal. Vocês já assistiram, quem está aqui já assistiu um filme chamado Corrente do Bem? Com aquele menininho que fez o Sexto Sentido, eu não lembro o nome do ator, é com Kevin Spacey e aquela loira, esqueci o nome dela também, que está em vários filmes. O filme é sensacional, quem não assistiu eu recomendo, Corrente do Bem. As mensagens que eu tenho recebido de vocês, eu tenho convicção do que tenho feito aqui, do Médico na Prática, de tudo desde o início, de funcionar como essa corrente do bem, porque tudo isso que eu vou divulgando, que eu vou passando para vocês, olha a proporção que isso vai tomando, tanto de paciente que vocês vão poder beneficiar com essa atuação na prática, com uma atuação objetiva. Olha como isso é bacana. Então quem não viu, vai ver o filme Corrente do Bem. Você passa para aquele passa para 3, cada um passa para 3 e olha a proporção que isso chega. Isso é muito legal, muito bacana. O que é a primeira coisa que a gente vai pôr na cabeça quando chegar esse paciente de crise anafilática? Primeira coisa é você reconhecer, você precisa reconhecer uma crise anafilática. Isso é o primeiro passo, porque se você não reconhece, como que você vai tratar se você não está sabendo o que é, se você já comeu bola no início? Isso é uma alergia. Ah não, poxa, tem de tanta alergia já, isso é uma alergiazinha. Manda um Fenergan no glúteo ali, ó, que o cara já sai faceiro, esperto. Olha só, não reconheceu. Então, primeira coisa, 2 ou mais daqueles sintomas e tomar muito cuidado e atenção para os sinais de alarme. Paciente que está evoluindo mal, vou colocar sinais de alarme
e grupos de risco, fatores de risco. Por quê? Porque esses, se qualquer tipo de anafilaxia que chega, você já tem que ter uma atenção a mais, com sinais de alarme ou fatores de risco, vixe, aí que a proporção fica gigantesca. O que a gente vai fazer para esse paciente que chegar então? Emergência. Isso aqui é paciente que você não vai ficar ali, não, toma um remedinho, aguarda lá na observação, vai lá para o repouso, depois eu te vejo. Não, não tem depois não, é agora. É agora. Ah, doutor, mas não é exagerado? É só uma reaçãozinha alérgica. Não, você que assistiu e sabe que isso tem um potencial de gravidade. É claro que a maioria vai evoluir bem? Vai, mas você não quer correr o risco de ser aquele um que não vai evoluir bem na sua mão. Então você vai colocar ele na emergência e falar, não, eu estou pedindo, vamos pôr na emergência. O que a gente vai fazer? O ABCD, abertura de via aérea. E essa abertura de via aérea chama atenção, paciente com cornagem, você se atentar a isso. Observar se ele tem prótese. Toda vez, qualquer paciente que chega já um pouco mais grave, pessoal, você tem que já vir, fica instantâneo. Por isso que eu sempre falo isso para vocês, porque é algo automático para mim. Chegou, eu já tenho que ver se tem prótese na boca. Porque se eu precisar entubar para colocar, vai piorar. Então eu tenho que tirar. É verdade que sem a prótese, por exemplo, para colocar a máscara para ambusar é pior, porque cai a boca, fecha mais, diminui a passagem do ar. Isso é verdade, mas se você precisar entubar com a prótese não dá. Então você já ficar atento com isso. Ah, tem alguma coisa? Ou essa cornagem, será que o paciente não engasgou e não é uma reação alérgica? Então é vir para a via aérea. Pensar na abertura da via aérea como isso, para você já fazer aquela avaliaçãozinha. Eu fiz também uma live de indicações de intubação e fiz uma outra de sequência rápida de intubação. Lá na sequência rápida de intubação, na fase 1 de preparação, você vai avaliar inclusive se o paciente é difícil ou fácil para intubar. Tem até a regrinha do Lemon, que eu fiz lá, vocês vão dar uma olhadinha. Que vai olhar uma lampate, abertura da boca, 3, 3, 2. Depois vocês conferem lá, porque isso já tem que vir na cabeça. Você está ali de frente, já tem que vir aquele filme na cabeça. É coisa dinâmica, você tem que estar ali pronto já para qualquer coisa que sair um pouquinho fora do controle. Então você tem que ficar atento. E aí, abertura de via aérea nesse momento, você já colocou ele na emergência. B, de breath, de respiração. É aqui que você vai ver a saturação, pedir para colocar saturação, vai fazer a ausculta, ver como que tá, se está tendo esforço respiratório, você já olha se está usando a musculatura acessória. Aqui você, olha que bacana, né? Você já vê, examina a boca, o rosto, a abertura de via aérea, já vai descendo o olho, vê garganta, vê tórax, ausculta, oxímetro, tudo já pensando, a cabeça a mil. Opa, ele pode estar evoluindo com algum sintoma respiratório, deixa eu já cuidar disso. C, aqui a parte de circulação. Pegar acesso venoso, vamos ver a pressão, vamos ver frequência cardíaca, então PA, monitor, para monitorizar se esse paciente não está fazendo arritmia. Chamo a atenção aqui, glicemia capilar. Pessoal, qualquer paciente que chega com alteração do nível de consciência, glicemia. É outra coisa que vocês têm que já, sabe, ficar meio que automático. Chegou, tá agitado ou tá hipoativo, sonolento, glicemia, porque hiperglicemia pode deixar o indivíduo assim, uma cetoacidose diabética, e uma hipoglicemia também, então sempre chamar atenção para isso. E o D é você avaliar nível de consciência. Então vou colocar aqui, ó, sistema nervoso central, é você estar todo instante ali com esse paciente, checando o nível de consciência, porque se ele deprimir, Glasgow menor ou igual a 8, tubo. Então é você atento ali para não correr o risco dele broncoaspirar, dele evoluir mal, um paciente que pode estar nauseado, igual a gente viu já pelos próprios sintomas mesmos da exacerbação de reação anafilática. Então você está atento ali, ó, o tempo todo conversando com ele, ô seu fulano, tudo bem? O senhor tá melhorando? O senhor está sentindo melhor? O senhor está sentindo mal? Para ele ir respondendo e falando, e você atento, abertura ocular, resposta, se está confuso ou não, se está conseguindo movimentar. Ô, seu fulano, mexe o braço aqui direito para eu ver. Pede para ele mexer, para você ficar atento, ficar ligado. Então você põe ele na emergência, põe ele no ABCD, aqui também no B, desculpa, de catéterzinho nasal, se estiver saturando menos de 94, é ficar atento. Enquanto vai fazendo isso, você vai delegando, olha, põe o catéter, pega um acesso venoso, por favor, puxa a pressão aqui, vamos ver quanto tá, doutor, tendo a triagem, vê de novo aqui para a gente certificar se está tudo bem. Alguém me fala a frequência cardíaca, colocou no monitor, você já olha no monitor, vê frequência cardíaca, vê o oxímetro, tem que ser dinâmico e partir realmente
para o que importa, para o tratamento que importa na reação anafilática. E esse é o grande erro que todo mundo tem medo e acaba negligenciando o paciente, porque acha que é Phenergan, que são os antihistamínicos de primeira geração, que é o que mais tem no posto, tá? Os antirreceptor H1. Se entrar com um desse, não, faz um Phenergan, faz um Histamin, difenidramina, e não é nenhum desses o principal, porque a gente viu que a repercussão é muito além do que só uma alergiazinha. A gente viu que está tendo várias substâncias correndo no organismo, o organismo está com uma reação absurda, está joselito, então a gente está vendo que ele está reagindo muito mais, e a tendência é ficar hipotenso, porque vai fazendo vasodilatação, vai fazendo choque distributivo, e você tem que entrar já prontamente com a droga de escolha para isso, que é a boa e velha epinefrina. Epinefrina, adrenalina, mesma coisa. Qual a dose? 0,5 miligramas. IM, outra coisa importantíssima, IM. E vou até colocar em detalhe aqui, ó, na coxa do paciente, no vasto lateral da coxa. É isso que a partir de hoje vocês vão ter na cabeça. Chegou, e eu estou falando aqui de reação anafilática, não estou falando de crise alérgica simples, que agora vocês sabem diferenciar entre crise alérgica simples, que é a maioria, de reação anafilática. Na reação anafilática, a primeira medicação que tem que pular na sua cabeça, assim, já vir a imagem entrando uma agulhinha na perna do paciente, porque é isso que você vai pedir para fazer. A ampola, vou especificar tudo certinho aqui, para vocês não errarem. A ampola de adrenalina é de 1 miligrama. O que você vai fazer? Faz meia ampola, é 1 miligrama e ela tem 1 ml. Você pede para a pessoa aspirar metade da ampola, ou até na seringuinha lá de 1 ml, que essa é a melhor, que é a seringuinha de insulina. Aspira inteiro, faz metade, na coxa. Ah, doutor, na coxa. Pega aqui, ó, agulhinha preta, vasto lateral da coxa. Não, doutor, vamos fazer subcutâneo, eu vi uma vez. Não. Vamos fazer venoso? Não. Venoso a ação é muito mais rápida, muito mais intensa e tem muita repercussão cardíaca. E o contrário, a subcutânea é muito lenta a absorção, então demora demais para fazer efeito. Por isso que a gente fica no meio termo, que é fazer IM. IM profundo na coxa. Não tem uma resposta tão rápida, com tanta repercussão cardíaca, mas também não tem uma resposta tão lenta que é o subcutâneo. Olha que legal. Então você faz IM. Doutor, mas eu vi lá, fizeram uma vez, é subcutâneo. Não é subcutâneo, é IM. Doutor, mas o paciente já está taquicárdico, vai fazer adrenalina? Vai fazer adrenalina. É isso que tem que fazer, é o certo, é essa a conduta. Não, doutor, mas eu vi sempre fez hidrocortisona, resolveu? Resolveu, mas esse aqui pode não resolver e não quero que isso aconteça na minha mão. Na minha mão eu sei o que tem que fazer e o que tem que fazer é isso. Se ele evoluir mal, mesmo fazendo adrenalina, a gente fez o que precisava. Aí sim, se ele evoluir mal, infelizmente, a medicina não é matemática. A gente faz, os meios, os fins não são sempre baseados nos meios. A gente faz tudo certinho, às vezes o fim não é o que você esperava. Ok, mas você fez o certo. Quantas vezes você vai fazer? Quantas forem preciso. Então, a cada 5 minutos, você vai fazendo. E olha aqui, ó, que quando você tem o conhecimento, quando você tem a certeza do que é o certo, olha como o medo diminui. Vamos falar que a gente não fica com medo? Fica. Poxa, um paciente cardiopata, tá taquicárdico, vou fazer adrenalina. Dá um certo medo? Dá. Até porque a gente sabe toda a repercussão que pode ter, pode fazer uma arritmia maligna. Ok, mas é o certo. Então, você estando embasado no que é certo, você faz, porque você ao mesmo tempo já sabe que pode ter repercussão. O problema é o cara que não sabe. Ele tem medo da adrenalina, ele não sabe nem por quê. Porque ele não sabe de qual reação. Ah, não, eu sei que a adrenalina, o coração acelera. É o que ele sabe. Então ele fica com medo, não faz o certo, ele tende a fazer o de menos. Não vou fazer isso aqui, vou fazer menos. Como se ele fazendo menos fosse melhor para ele. Não, é pior tanto quanto fazer demais é você fazer de menos. Qual que é o certo? Você fazer a quantidade adequada, fazer o que é certo. Nem mais, nem menos. E na medicina a gente tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre pronto, principalmente se você está se dispondo a fazer um plantão, se você está se dispondo a atender na ponta, mesmo num ambulatório, mesmo num PSF. E aí que eu volto a falar que mesmo que, não, mas eu vou fazer oftalmo.
Ok. Oftalmo, você vai usar isso daqui? De maneira geral, não. Eventualmente, alguma reação? Pode. Mas eu garanto que durante a residência de oftalmo, pelo menos 99% das pessoas vão precisar fazer plantão, por causa de dinheiro, financeiro. E você saiu médico, entendeu? Você não saiu oftalmo, você saiu médico. Então você tem que saber resolver isso. Imagina você estar numa festa, chega um parente, um sobrinho, faz uma reação anafilática na sua frente. Ah não, mas o tio lá não, o tio não é médico, ele é oftalmo. Olha que coisa horrível isso. Se, por exemplo, se falar assim, ele é ortopedista, aí tudo bem, aí tá certo mesmo, porque não tem nada a ver com a medicina mais, mas oftalmo tem, gente. Mentira, ortopedista sem dúvida tem que saber, ainda mais que passa medicação para o paciente, passa anti-inflamatório, passa de tudo. Então a gente tem que saber sim e fazer o que é certo. E quando você está embasado, você dá um pouco de medo? Dá, mas pode fazer, tô falando, pode fazer, faz meia ampola agora. 5 minutos, o paciente continua hipotenso, não melhorou muito, está com exantema, com edema. Repete. De novo, 5. E vai fazendo, até o paciente responder. Melhorar um pouquinho a pressão, melhorar os sintomas de prurido, coceira. Esse aqui é o carro-chefe do tratamento. É isso aqui que precisa na reação anafilática. Esse aqui, ó. Tem outras medicações que eu vou falar? Tem, são coadjuvantes. Isso aqui é que vocês, por isso que eu estou falando tanto, estou repetindo, sendo chato, porque é isso aqui que o paciente precisa. Os outros são coadjuvantes. Comprovadamente que na reação anafilática, quem resolve o problema é essa danadinha aqui que ajuda a gente em vários momentos críticos. É PCR, então não preciso nem falar. Tem um vídeo sobre PCR no canal e pretendo fazer outra live também. Ampolinha de 5,5 Criança, qual que é a dose que a gente faz na criança? Vai eu escrever de lado. 0,01 miligrama por quilo. IM também, tá? 0,01 miligrama por quilo. Lógico que numa dose máxima, criancinha de 50 quilos vai fazer 0,5 miligramas. Então vai fazendo até ter a resposta. Olha uma coisa que ajuda bastante nessa situação. Elevação dos membros inferiores. Então você pede para elevar. O paciente está lá na maca, você deixa a cabeceira um pouquinho levantada, sempre, pessoal. Paciente mais grave, paciente que pode evoluir para rebaixamento de nível de consciência, paciente que pode ter náusea, sempre deixa inclinado. Quanto? Não dá para medir. O ideal 30 graus? Sim. Nesse caso, você deixa ele inclinado e levanta as pernas, se a maca puder, claro. Se tiver aquelas macas que ela levanta um pouquinho a cabeceira e que você consegue levantar mais ainda o pé, ótimo. Se não tiver paciência, você leva só os pés, tá? Mas elevação de membro inferior ajuda bastante, porque ajuda o retorno venoso. Ajuda, então, a melhorar a parte circulatória, para aí sim poder correr adrenalina no corpo todo, poder ir lá, acalmar um pouco os ânimos. E aí, tendo feito isso, aí você pode partir, aí você está autorizado, aí você fala, não, doutor Eric, agora ele me autoriza a fazer as outras drogas que a gente pode usar. Então, você sabendo o que é para fazer, você pode. Desde o início, eu não falei em momento algum que não era para fazer Fenergan, que não era para fazer hidrocortisona. Eu não falei isso. A gente precisa saber o que é para fazer. Depois, a gente pode entrar com perfumaria, pode entrar com drogas de segunda linha. Antistamínico, a gente pode entrar, receptor H1. Qual que vocês mais vão encontrar? Difenidramina. Ampolinha tem 50 miligramas. Pode fazer ela IV ou IM. Outro, prometazina, famoso Fenergan. A ampolinha vem 2 ml, 25 miligramas por ml. Então, dose total, 50 miligramas. Sempre IM. Não existe ampola de prometazina venoso. Não pode fazer venoso. Faz flebite. Não fazer. Sempre IM prometazina. Posso dar Stamin? Poxa, se o paciente já está ruim, pode estar tendo repercussão no trato gastrointestinal, você vai dar alguma coisa via oral para ele? Não, até porque você não tem como prever a absorção daquela medicação. Porque ele está inflamado, está com uma reação alérgica. Imagina, se ele está todo empolado, todo demasiado, ele pode estar com a alça intestinal edemaciada. Então você não vai, de preferência, não dar nada oral, tá? Principalmente para os casos mais graves. Então você pode fazer o antistamínico. Se você quiser, você pode até fazer um antistamínico com receptor H2, ranitidina, por exemplo. A ranitidina ela não tem um efeito antialérgico, ela tem um efeito no inibidor H2, que também entra como receptor de histamina. Então ela resolve lá no estômago, por inibição da prostaglandina,
naquele mecanismozinho de proteção do muco, é outro detalhe, mas você pode fazer também ranitidina, cimetidina aqui. Mas vou falar só dos antistamínicos, propriamente dito. E você pode entrar com os corticoides. Qual dosagem? Hidrocortisona, 300 miligramas. IV. A ampola da hidrocortisona, geralmente tem ampola de frasco, porque é um frasco com pó. Geralmente 100 miligramas e 500. Você pega de 3 ou dilui um de 500 e tira 300 miligramas, tá? Você dilui para 10, por exemplo, e tira, faz a proporçãozinha lá e tira 300 miligramas. Hidrocortisona venoso, você pode fazer prednisolona venosa, 1 miligrama por quilo, com uma dose total máxima de 50 ou 60 miligramas, vou colocar 50, uma dose padrão. Pode lançar a mão da dexametasona, quanto que você vai fazer de dexa? 10 miligramas. Tudo venoso, tá? Fazer tudo venoso, tem um efeito mais rápido. E, naqueles casos especiais, vamos colocar IV aqui para ficar enfatizado. Dexa dá até para fazer intramuscular, mas vamos colocar aqui, ó, IV, aliás, intravenoso. Em alguns casos particulares, paciente com antecedente de asma, ou com apresentando sibilância, apresentando alguma reação da parte respiratória, você pode lançar a mão de beta-2 agonista, de curta duração, SABA, falamos na última live de crise asmática. Quem que eu destaco? Beta-2 de curta duração, fenoterol, que é o Berotec, ou salbutamol, que é o Aerolin. Um dos dois. Como que a gente vai fazer? Aqui depende. Se o paciente não tem antecedente de asma e está tendo uma sibilância, você vai entrar com uma dose mais baixa. Você pode fazer 10 gotas. Não precisa do anticolinérgico, aqui não entra, no caso, o ipratrópio. Você vai fazer 10 gotas, 3 vezes em 20 minutos. Igual lá no da asma. Se o paciente for asmático, aí você vai tratar igual a gente viu na crise de asma. Vai classificar se é uma crise leve, moderada ou se é uma crise grave. Fazer 3 doses, você vai acrescentar o ipratrópio, vai fazer 20 e 40, 20 de algum dos dois, mais 40 gotas de atrovente no mesmo esquema. E fazer corticoide, que a gente viu lá que é a base do tratamento. E naqueles pacientes que não estão respondendo, continuam hipotensos, você vai entrar com cristalóide, soro fisiológico ou Ringer. Pessoal, sempre que for fazer ressuscitação volêmica, em qualquer dos casos, em choque, em paciente que perdeu sangue, em paciente que está hipotenso, em sepse, é cristalóide. Você não usa soro glicosado não expande nada. Ele entra na corrente sanguínea, rapidamente ele sai e vai para o tecido, porque a osmolaridade dele é muito baixa, ele sai do vaso sanguíneo, então ele não vai expandir o vaso sanguíneo. Enquanto que você faz soro fisiológico, faz Ringer, aí sim ele expande o vaso sanguíneo. Qual dosagem você vai fazer? 20 ml por quilo. Criança, vou até fazer um detalhe aqui, ó. Criança, você pode chegar a fazer 60... Caramba, tá ruim para escrever de novo. 60 ml por quilo. Então, 20 ml por quilo de adulto, em 1 hora. Você pede para correr lá em 1 hora para poder agilizar ali para o paciente, tá? Agora sim, pessoal, agora vocês brilharam. Agora pôde usar isso aqui, a gente já fez o ABCD, já fez a epinefrina, levantou o membro inferior. Agora você pode fazer, você quer fazer hidrocortisona? Faz. Você quer fazer difenidramina? Faz. Porque esses aqui vão agir principalmente nos sintomas mais cutâneos e também na parte pulmonar. Mas naquela repercussão sistêmica, na repercussão cardiocirculatória, não. Quem vai agir é a adrenalina, epinefrina. Então agora você está autorizado. E para a gente finalizar o raciocínio para ir para os casos clínicos, olha que bacana que eu coloquei para vocês e que eu vou colocar sempre agora nas nossas lives. Como que fica isso aqui? É para vocês fazerem um print, para mandar para o amigo, falar assim, você faz o print, né, e você manda lá para o amigo assim, você sabe fazer uma prescrição dessa daqui? Você já fala, se você não sabe, vai lá e assiste ao live. Dr. Eric fez, aqui você vai brilhar, vai saber fazer, vai atender bem seu paciente. E eu vou colocar agora sempre isso, ó, dessa forma. Por quê? Para ajudar vocês ali, ó, no dia a dia, porque às vezes a gente no dia a dia, na hora que sai, na hora que está atendendo, se embanana, vamos dizer assim, isso é normal, às vezes com alguns detalhes bobos, você sabe, você vai fazer, mas como que eu coloco aqui por escrito na prescrição? O que eu faço? Vamos lá, como que a gente faz? Olha como é que vai ficar a sua prescrição.
Primeira coisa, escrever isso na prescrição, porque você só falar não resolve, tudo por escrito. Sala de emergência, pode colocar monitor cardíaco, oximetria de pulso. Depois, dieta zero. Por quê? Você não sabe como que esse paciente vai evoluir. E por que eu enfatizo dieta zero? Em criança. Ah, doutor, posso dar mamar? Não, espera. Vai ter que esperar. Enquanto ele está ainda meio sonolento, um pouquinho alterado do sistema nervoso, vamos esperar. Vamos fazer uma adrenalina. Na hora que ele der uma estabilizada, aí você pode amamentar. Então, dieta zero. Soro fisiológico, esse teria que ser lá para baixo, mas geralmente na prescrição a gente coloca nessa ordem aqui, ó. Então, você já coloca lá o soro fisiológico, a quantidade, principalmente se o paciente tiver hipotenso. Se ele não tiver hipotenso, você não precisa chegar fazendo um monte de volume assim não, dá para você esperar. Põe lá 500 ml IV lento, só para manter o acesso, não precisa correr, ou se você quiser correr pelo menos 500 ali, você coloca em 1 hora, só para dar uma hidratada. Adrenalina, 0,5 mg IM, coloca a miligramagem, não coloca assim, ó, meia ampola. Não, você quer a dose, 0,5. A gente sabe que a ampola é de 1 mg e que é meia ampola. Ok, mas pega costume em colocar a miligramagem. 0,5 mg IM a critério médico, ACM. Porque isso a pessoa, você vai falando, isso tem que ser assim, oral, e ela vai marcando lá, que fez 1 ampola, fez 2, fez 3, fez 4, depois na prescrição. E ó, detalhe, faz questão de colocar o IM e especifica que é na coxa. Aí ó, você já fez, está ali fazendo. Você já está fazendo a adrenalina, você quer fazer as perfumarias, quer fazer as... Ok, então ó, hidrocortisona, 300 mg, geralmente é bom diluir um pouquinho de soro. Você pode fazer em 20 ml de soro? Pode, mas tem que correr muito lento, senão faz flebite. Então, dilui num sorinho, deixa pingando, que é mais fácil, porque se você deixar alguém lá para fazer em 10 minutos, vai ficar um funcionário, alguém da equipe, um técnico, geralmente, parado lá só para isso, entendeu? Ele fica lá 20 minutos, que é o que tem que fazer, e correr lento. E às vezes, na correria da situação, ele vai lá e faz rápido, porque ele precisa pegar outra medicação, ele precisa ajudar em alguma outra coisa. Então, ó, vamos livrar a mão dele, põe num sorinho de 100, você fala, ó, deixa aí pingando lentinho para correr uns 20 minutos. Então, hidrocortisona, você quer fazer Dexa, IM? Faz, 10 mg IM. Difenidramina, 50 mg, faz IM, por quê? Para agilizar, justamente para isso, para a pessoa ir lá, faz IM pronto, vai fazer alguma outra coisa, mas você pode fazer venoso também, pode fazer a prometazina. Só um detalhe da prometazina. Todos esses inibidores H1 dão muito sono, mas a prometazina, então, dá muito mais sono. E se o paciente já chegou meio sonolento, você quer avaliar o nível de consciência dele, evita fazer inibidor H1. Você não vai ter lá os de segunda linha, fexofenadina, por exemplo, loratadina, você não vai ter, infelizmente, que a maioria dos lugares não tem. Então, você, se for fazer, faz o difenidramina, faz meia ampola, só para não sedar tanto. Prometazina, se fizer, o paciente vai chumbar. E aí, naqueles casos, por isso que eu deixei com um asterisco esses, ó, porque naqueles casos que precisar, você vai fazer nebulização com 10 gotinhas ou de fenoterol ou de salbutamol, elevação dos membros para todos, e se o paciente estiver saturando mal, você faz o O2 e fica avaliando cada caso. Você vai olhando, vai ficando junto, vai acompanhando, vai fazendo, e vocês brilham desse jeito, ó, fica uma prescrição redondinha, bonitinha, com tudo correto, legalmente falando, parte jurídica, tudo documentado, tudo certinho. Então vocês se resguardam, vocês estão fazendo certo, reconheceram, brilharam no atendimento do paciente. E olha que legal, poder deixar para vocês já a forma que vocês vão fazer ali, ó, no dia a dia, sentado lá na cadeira, você vai colocar lá, ó. Eu lembro lá, sala de emergência, dieta zero, sorinho, e assim por diante. De maneira geral, a gente deixa primeiro as medicações intravenosas, depois as intramusculares e subcutâneas e depois medicação oral quando tem, tá? Então a gente segue geralmente isso, é um padrão. Vamos lá, todo mundo concorda, conseguiu seguir a linha de raciocínio, que eu quero isso, que vocês cheguem aqui na nossa última folha com a linha de raciocínio toda pronta e montada para brilhar ali nos casos clínicos. Avaliar após meia ampola de adrenalina para fazer a próxima após 5 minutos. Boa pergunta, Léo. Primeiro, pressão. Se o paciente estiver hipotenso, é uma das coisas que você vai avaliar. E os sintomas. Se ele está sonolento, se ele está despertando mais, se diminuiu, se, por exemplo, ele estava com cornagem, deu uma diminuída na cornagem, isso é outro sinal, que dali 5 minutos você tem que estar junto. Então,
Então você vai vendo frequência respiratória, vai vendo o exantema na pele, vai vendo as placas, o edema facial, isso demora, o angioedema demora um pouco para responder. Mas você vai vendo todo o contexto. E aí, baseado nos sintomas, não tem um específico, é você ir vendo. Ah, não, diminuiu a sibilância ou diminuiu, geralmente com uma dose só não diminui tanto, mas você vai fazendo e vai cuidando e vai vendo, tá? Dose máxima. Não tem dose máxima, Alisson, da adrenalina. Você vai fazendo, vai fazendo. É claro que depois que você fizer umas 3, 5 ampolas e não estiver respondendo, você já vai ter que ter entrado com volume, porque ele vai estar hipotenso provavelmente. Paciente que provavelmente está evoluindo para o tubo. E aí um adendo aqui, se você for entubar esse paciente, não fazer midazolam, não fazer propofol, porque o paciente vai parar. Ele está hipotenso já. Se você fizer propofol, que é inotrópico negativo, o paciente para. Ah, fazer fentanil? Nem pensar, nem pensar. Ketomidato ou ketamina para entubar, tá? Tem lá uma aula. Edema de glote é você entubar antes, porque é uma condição que, por isso que eu falei, se tiver com cornagem, você já fica ali atento. Põe na emergência, já manda uma adrenalina, dali 5 minutos já manda outra. Na terceira dose, não está respondendo, ele está com cornagem ainda, já prepara para entubar, porque se você não entubar ele agora, depois você não consegue mais. Ah, doutor, mas e aí? É muito ruim ter que entubar, porque, poxa, será que precisa realmente? Não dá para você ficar nessa dúvida. Entuba. Se for o caso, daqui 1 hora você entuba, faz ketamina, faz etomidato, já vai ter passado o efeito depois de 1 hora, você vai estar reavaliando o paciente, vai ver como que ele está, parte circulatória, parte ventilatória, se ele estiver ventilando bem depois que você entubou, você não repica a dose do hipnótico, deixa, na hora que o paciente começar a acordar, você vai tirar o tubo, pronto, você salvou a vida dele. Diferente se você demorar e comer bola, falar, não, tá com edema, mas eu acho que dá para esperar, eu vou esperando, vou esperando. A hora que você vê o paciente tá cianótico, já ruim, caindo a saturação, você vai tentar entubar e não consegue. O que você vai fazer nessa situação? Crico por punção, vai pegar um abocate 14, colocar bem aqui na cricoide, entre a tireoide e a cricoide, entrar com ela ali, pode entrar, e aí acoplar oxigênio e correr para preparar o material para fazer uma crico de urgência, porque quando você faz uma crico de punção, você consegue mandar o O2 para dentro, mas o paciente não consegue expelir o CO2, então ele vai ficando com hipercapnia. Então você faz a punção ali, porque senão ele vai parar por hipóxia, você faz e já prepara, pega o bisturi a seco mesmo, sem anestesia, quem tiver que passar por isso vai acabar fazendo, era bom já ter feito antes, porque ali na hora daquela adrenalina, mas é passar o bisturi às cegas ali, abrir e colocar o tubo ali. Gestante você vai fazer adrenalina também, principalmente se ela tiver hipotensa com reação grave, você vai fazer, só um detalhe, o antistamínico lá, o Fenergan pode fazer na gestante, mas o outro antistamínico não, de fenidramina não pode, tá? Corticoide você pode fazer. Inclusive até uma boa você fazer o corticoide, dependendo da idade gestacional, até para maturaçãozinha do pulmão, porque dependendo da evolução, se tiver já em idade ok, inclusive, talvez pela situação, pela gravidade da situação, se ela ficar muito tempo hipotensa, talvez tenha que indicar cesárea de urgência. Mas vamos lá. Por que não faço atrovente junto na nebulização? Gabriel, porque o foco aqui, a questão aqui é ele tendo uma crise anafilática e no paciente que não é asmático está tendo sibilância, está tendo uma repercussão. Então você não precisa necessariamente entrar com anticolinérgico. O anticolinérgico, junto com o beta-2 agonista, eles têm uma ação sinérgica. Mas para esse paciente, o foco principal é na adrenalina. Então você já vai estar fazendo adrenalina, vai fazer um beta-2 agonista só para melhorar isso. É diferente do mecanismo lá na asma, que o problema basicamente é justamente na via respiratória, tá? Vamos lá, senão depois a gente não consegue fazer os casos clínicos. Pessoal, vamos lá para o primeiro. Vamos lá para o primeiro caso clínico, vamos ver quem chegou aqui para a gente atender. Paciente Jacira, 62 anos, relata que está com coceira no corpo e vermelhidão há mais ou menos umas 2 horas, porque ela comeu uma jaca. Ela, doutor, eu sei que eu não posso comer isso aqui, mas eu gosto demais, aqueles gomo verde, assim, ó, fico tudo lambuzado, aquele cheiro de jaca, quem conhece. Eu adoro aquilo, eu sei que eu não posso, doutor, mas eu não aguentei, comi um carocinho só, peguei lá só para sentir aqui um gostinho. E ainda ela fala, mas ó, doutor, ó, tô coçando, tô tudo vermelha, minha garganta tá arranhando aqui e minha voz tá começando a ficar meio estranha, ó, tô aqui, ó, não tá quase não querendo sair, tô nauseado, enjoada, olha essa história aqui.
A paciente que já te fala que tem uma reação alérgica, que é alérgica a alguma coisa e que mesmo assim ela consumiu aquilo lá, você já começa a olhar e pensar, isso é só uma reação alérgica? Será que é só uma coceirazinha, só uma placa eritematosa que ela está com prurido? O que vocês acham? A gente já começa a pensar, olhar e falar, vixe Maria. Vamos para o exame físico. Antecedente, diabética, hipertensa. Exame físico, Glasgow 15. Frequência cardíaca aumentada. PA 16/10. Ausculta cardíaca. Apesar dela estar com a rouquidão, na ausculta não está tendo repercussão. Saturação ainda está boa e está com edema facial e palpebral. Está com o rosto bem eritematoso e o corpo eritematoso e com edema facial leve. E aí, pessoal? Isso aqui, esse quadro clínico da dona Jacira, para a maioria das pessoas que vão atendê-la, isso é uma crise alérgica. Mas para você que acabou de assistir a aula de reação anafilática, isso aqui não é só uma reação alérgica. Isso é muito além do que uma reação alérgica. Reação alérgica, realmente, se ela estivesse só coçando, sintoma só cutâneo. Ela está só com sintoma cutâneo? Vamos ver? Então ela está com vermelhidão, sintoma cutâneo, coçando, ó, vermelhidão, prurido. Mas olha aqui que ela fala, garganta arranhando, rouquidão e náuseas. Está tendo repercussão na parte respiratória e está tendo repercussão na gastrointestinal. 2 ou mais sintomas de órgãos de sistemas diferentes, a gente já classifica essa paciente como ela sendo uma reação anafilática. Concordam que é uma reação leve? Ok, é leve, está mantendo uma pressão, inclusive ela está até hipertensa, não está hipotensa, mas está mantendo uma boa saturação, está taquicárdica, que é um dos sintomas, é ficar com taquicardia. Mas olha só, ela está ali no limite, não está com Glasgow, não tem alteração do nível de consciência, então ok, é uma reação alérgica, uma reação anafilática, provavelmente leve. Ela não falou em momento algum que já teve episódio prévio de caso grave, ela não é DPOC, não é cardiopata, ela entra com um dos critérios de alarme, que é a idade, 62 anos, mas assim, por esse quadro clínico, 2 horas de evolução está até relativamente rápido, mas os sintomas cutâneos não estão tão exuberantes. Então, assim, ela está tendo uma resposta. É só uma crise alérgica? Não, é muito mais que isso. Isso é uma reação anafilática, vocês sabem disso. Agora, dá para a gente ir tranquilo, no sentido assim, é uma coisa que precisa de urgência, mas que não entram naqueles critérios maiores de alarme. Mas o que a gente vai fazer para essa paciente? Sala de emergência. Vamos colocar ela na emergência. ABC, fazer o ABC, abertura das vias aéreas, respiração, circulação, pegar acesso, ficar constantemente vendo o sensório dela. Qual que é a droga principal aqui? A gente já reconheceu que isso é uma reação anafilática. Adrenalina, epinefrina. Então, 0,5 miligramas na coxa. Pode fazer, doutor, mas ela tem 62 anos, está hipertensa aqui, te vai mandar uma adrenalina nela? Vai, porque isso é o certo, é o que deve ser feito. Então, reação anafilática é igual adrenalina, pode mandar. E para essa pressão aqui, pessoal, tem a nossa live de crise hipertensiva. Alguém faria alguma coisa para essa pressão? Vou até deixar aqui para ver se vocês respondem. Alguém faria algum antihipertensivo para ela nessa situação? Vitor, tem que ser no vasto mesmo, você perguntou, por que especificamente adrenalina IM tem que ser em vasto lateral? Primeira coisa, muito mais fácil, rápido, você consegue pôr na coxa do paciente fazer, não precisa virar de lado fazer no glúteo. Como a massa muscular aqui é maior, a vascularização é maior também. Então a absorção é mais rápida, por exemplo, é mais rápido do que fazer no deltoide. Então a vantagem daqui do glúteo, que você não precisa baixar, não precisa expor o paciente, nada, rapidão você manda aqui na coxa. Por isso que padronizou, poderia fazer no glúteo? Poderia, mas você vai ter que virar, porque é uma área muscular maior, absorção maior. Então, coxa é o lugar perfeito para fazer. É um pouquinho mais dolorido do que no glúteo, mas ali a questão da dor não é o tão importante.
Não fariam nada para pressão. Olha, como que vocês brilham aí, tá vendo? Todo mundo brilhando, não fazia nada para pressão. Não, não fazia, porque não ia... Porque aqui, inclusive, ela tem o risco de ficar hipotensa, se progredir essa reação anafilática, ela tem um risco de hipotensão. Para que você vai dar um hipotensor? A gente viu que o paciente que não chegou até 18/12 não precisa. Acima de 18/12 é uma urgência hipertensiva. Aí é outra conversa, outra história. E mesmo assim aqui, nessa paciente, eu tenderia a não fazer, porque ela não está tendo nenhuma repercussão dessa pressão. Isso aqui é secundário a um outro problema, mas eu não vou entrar em detalhes, mas todo mundo ia brilhar. O que mais que a gente poderia fazer, principalmente para aliviar esses sintomas cutâneos? Vamos fazer hidrocortisona, eu acho que cabe bem para a dona Jacira. Então, ó, hidro, 300 miligramas. Lembrar de levantar a cabeceira. Como ela está saturando bem, não precisa de O2, mas levantar a cabeceira, fazer hidrocortisona. Quer fazer uma difenidramina? Vamos fazer, pode fazer. Eu esperaria, para não deixá-la sonolenta, mas pode, pode. Ah, quer fazer um Fenergan, você é malvado, você quer ver a dona Jacira sedada? Pode, não está errado. Mas eu não faria, eu ia esperar um pouco para ver um pouquinho a resposta, fazer uma dose de adrenalina, dali 5 minutos fazer outra, e ir acompanhando e vendo como ela evolui. Mas, a princípio, um caso de reação anafilática, a gente tem que estar atento, porque isso pode progredir mal, mas a princípio com sintomas mais tranquilos, então dá para a gente ir não pesando tanto a mão aqui, vai segurando, faz uma dose, dali 5 minutos outra e vai acompanhando, tá? Mas o importante é reconhecer, para poder fazer a medicação que é o certo, a epinefrina, e mais importante, para você estar atento que isso pode evoluir mal. Então, para a grande maioria que ia chegar, ia mandar uma hidrocortisona. Ah, não, faz uma hidrocortisona lá, daqui 1 hora eu te vejo. Olha o risco que está correndo. Ah, fez isso 100 vezes, deu certo. Tá bom, mas uma que não der, poxa, foi erro, foi erro. Todo mundo concorda? Alguém ia tuchar um nitroprussiato de sódio aqui na dona Jacira? Não, né? Não. Vamos lá para o segundo, vamos lá. Ótima pergunta, Vit, ó, depois de quanto tempo da dose inicial da adrenalina que podemos entrar com as medicações de segunda linha? Pode ir entrando. O principal é a adrenalina, mas você pode ir pedindo para fazer, ó, faz para mim, por favor, hidrocortisona, faz difenidramina, e o foco seu é na adrenalina, mas você pode ir mandando entrar, não tem problema não, tá? Você vai fazendo, conduzindo meio junto ali. Não precisa fazer primeiro a adrenalina para depois entrar com as outras, não. O que eu quis mostrar para vocês é que o foco é na adrenalina, não que você não possa fazer as outras, pode, tranquilamente, mas fazendo adrenalina, não deixando de fazer adrenalina. Vamos para o segundo caso clínico, vamos ver, porque são 3 casos clínicos, tem o primeiro ali que vocês vão ver. Vamos lá. Paciente José Bonifácio, 54 anos, relata um pouco de mal-estar, falta de ar, chiado no peito, umas cólicas na barriga, é intensa, tá interno. Tá, cólica abdominal há mais ou menos umas 2 horas depois que tomou um paracetamol. Tava lá, tava com a dor no pé, fiquei carpindo o quintal, começou a doer meu pé, fui tomar um paracetamol. Tomei, começou a me dar um mal-estar, começou a chiar meu peito, nossa, tô meio ruim, tô esquisito, comecei a dar umas cólicas, aquele troço apertando assim na barriga. E que ele tem antecedente de asma, mas que ele toma irregularmente, ele usa a bombinha de Aerolim irregularmente, de vez em quando, é difícil para comprar, a gente discutiu sobre isso na live de asma. E chega para você, pouco agitado, você vê que ele está com um pouco de esforço respiratório, com uma frequência respiratória de 30, com uma saturação de 90, está pouco agitado, taquicárdico, uma PA de 100 por 60, 10 por 6, e um MV diminuído com alguns sibilos. E esse caso aqui, hein, pessoal? Olha uma situação que aí a gente precisa raciocinar com 2 assuntos, que foi o tema da live passada e o tema dessa live. Pra gente, olha como a nossa cabeça, quando a gente está de frente com o paciente, a gente tem que pensar em vários diagnósticos diferenciais, mas de uma tal forma que isso não te atrapalhe, porque isso é um dos problemas, que a gente começa a pensar em tanta coisa, tanto nome, a cabeça começa a dar um nó, fala, meu Deus, aí você trava, fala, tá, eu sei, tô pensando em milhões de coisas que pode ser isso aqui. Mas tá, o que você vai fazer ali, ó, que você está de frente para ajudar?
Então olha como você precisa. Se a gente juntar, principalmente para quem estava aqui na live de crise asmática, a gente vai direcionando as duas coisas junto. Olha como dá para brilhar aqui. Então olha só, é um paciente que tem história de asma e que é atópico. Também tem história de... Ele fala depois, doutor, já tomei paracetamol e já me deu mal. Mas, aliás, ele fala, doutor, tomei um Tilenol. Às vezes você fala, você tem alergia de pirona? Não, de pirona eu tenho. Vixe, não posso tomar. E Novalgina? Não, Novalgina eu posso. Novalgina não tenho alergia, não. Tem paciente que é assim. Tem esse que ele fala, não, mas uma vez eu tomei um tal de Tilenol e me deu alergia. Mal sabe que é o mesmo paracetamol. E isso acontece, é comum. Às vezes o paciente, não, eu tenho alergia de dipirona, mas ele toma Novalgina. Ou então, eu sou alérgico a Novalgina, vai lá e toma Dorflex. Enfim, então ele sabia, é um paciente que já uma adesão ruim para asma, chama atenção lá na nossa live passada, paciente que não está fazendo uso de corticoide inalatório, um paciente idoso, tem histórico prévio, então a cabeça já começa aqui, ó, opa, então peraí. Ele está sobrepondo duas coisas. Provavelmente, por essa história, o paracetamol que está desencadeando a crise asmática nele. Porque até então ele fala que não estava sentindo nada, foi depois de tomar o paracetamol e ele já teve isso antes. Então vamos lá, vamos organizar nossa cabeça seguindo o raciocínio de reação anafilática. Por quê? Porque ele tem sinais de reação anafilática, tem mais de 2 tipos de sintomas, sinais e sintomas de sistemas diferentes. Ele está nauseado, ele está com dor abdominal, gastrointestinal e está sibilando, pulmonar. Independente se ele está fazendo aqui, ó, não está com eritema, não está com nada, não está com coceira, não está com edema facial. Ele está tendo manifestação gastrointestinal e manifestação pulmonar. Olha que legal, então você já tem que estar atento para isso. Pensar, olha só, isso aqui é uma reação anafilática que está culminando com uma asma junto. Senão, se ele chega com uma história dessa e você não está atento para os critérios de anafilaxia, você vai achar que isso daqui é simplesmente uma asma. Não, é só uma asma. Ele está aqui evoluindo como uma asma. Vamos tratar como asma. Não, peraí. Peraí, que se você prestar bem atenção na história, ela é rica, ela te traz dados a mais. Então vamos lá, vamos raciocinar. Peraí, isso é uma reação anafilática. Ele está evoluindo com uma parte de asma. E aí a gente viu lá na aula de asma os critérios para asma leve e moderada e os critérios para asma grave. Ele está no limite, frequência respiratória de 30, está com uma frequência cardíaca menor do que 120. Aqui, ó, a gente poderia pensar numa asma moderada. Mas olha um dado que tem aqui, ó, pouco agitado. E falo mais para vocês. Ele de frente para mim ali, ó, seu José Bonifácio, ele está com o tronco para frente, com o tronco inclinado por causa dessa falta de ar. Olha só, então isso é uma asma grave. Então a gente tem que associar duas coisas aqui, essa reação anafilática, como a cabeça tem que já ir pensando. E opa, isso aqui tem critério de asma grave. O que a gente vai fazer para ele? Emergência 2 vezes, pela crise asmática grave e por ser uma reação anafilática. E aí, como uma desencadeou a outra, vamos mesclar as duas coisas. Mas primeiro, ABC, levar para emergência, abertura de via aérea, não vou ser repetitivo com isso. Primeira droga que eu faria aqui, já na hora, falou, pode fazer uma adrenalina na coxa, porque é rápido, mas doutor, tá taquicárdico, ele tá, ok, pode fazer adrenalina. Meia ampolinha na coxa, 0,5 mg na coxa, vamos preparar um beta-2 agonista, e eu tinha falado para vocês da gente fazer 10, certo? Mas aqui a gente entra no critério de asma, e de asma ele precisa fazer 20 gotas de Berotec, 40 de Atrovente, e entrar com o corticoide, que esse é o tratamento padrão para asma. Então olha como a gente mescla as duas coisas. A gente faz adrenalina aqui, porque isso é importante para a reação anafilática e ao mesmo tempo já entra para o tratamento de asma. E o tubo já fica ali, ó. Você já deixa o tubo meio no canto, aquele esteto, o laringo você já fica aqui, igual o cara do Velho Oeste. Ele bobeou, você já está com o esteto aqui na mão. Porque é um cara que você vai ter que ter, ó, muita atenção, muita atenção. E ficar de olho, e olha essa pressão aqui, ó.
Está tendendo a ficar hipotenso. Isso é grave tanto para asma quanto para reação anafilática. Então, como você tem que correr, faz adrenalina, dali 5 minutos, repete a adrenalina. Quer entrar com solinho? Vamos entrar, vamos fazer. Precisa dos 20 ml por quilo? Vamos fazer prova de volume. Faz aí uns 1000 ml em 1 hora. Vamos vendo se ele responde. Está fazendo adrenalina. Vamos entrar com beta-2 agonista. Vamos fazer o corticoide. Porque eu já estou combatendo as duas coisas e vou avaliando. Ah, não está respondendo? Faz mais volume, faz mais adrenalina. Não está respondendo, está piorando, sibilando mais. Tubo, vamos entubar. Ou como você tem que estar atento. Ah, não, fez as 3 inalações em 1 hora, fez 3 inalações, fez hidrocortisona, 300 mg. Você vai dar para ele alguma coisa oral? A gente viu que na crise de asma você pode fazer 60 mg de prednisona. Você vai dar para ele oral? Não, ele já está agitado, o cara não está conseguindo ficar deitado, está ficando sendo... Esquece, faz venoso, faz lá os 300 mg de hidrocortisona, faz as 3 inalações, nebulização, vai vendo. Ah, em tempo de Covid, ok, se tiver o puffzinho, você vai fazer de 4 a 10 borrifada lá, ou de fenoterol, ou de salbutamol, e reavaliando, faz 3 vezes de 4 a 10. Mas isso tem na live de asma, tá? Olha como isso aqui, ó, a gente já é um quadro que está envolvendo 2 conceitos, que a gente precisa ter um raciocínio direcionado para não achar que é simplesmente uma asma. Aqui ele tinha um mecanismo por trás, e um mecanismo importante que a gente viu que pode piorar muito, e que para contornar isso aqui é adrenalina. Olha como a gente brilha quando o raciocínio, sabe? Quando você olha, quando floreia para você os sinais, os sintomas, porque a gente viu aqui, acompanhou, foi direcionando, foi deixando de um jeito na cabeça muito mais fácil. Vamos pro último? Esse último é legal, hein? Porque senão vai acabar. Falta 10 minutos para a gente poder fazer o último. Ó, não, aí vocês vão brilhar. Eu tenho certeza que vocês vão aqui, ó, com esse caso clínico, brilhar bonito de se ver. Juninho Pikachu, ele é conhecido ali no bairro, na região, danado menino. 19 anos, ele é trazido por moradores da região que encontraram ele caído em um terreno baldio. Viram lá, tal, o cara olhou lá, falou, peraí, clano, não, olha lá, não, Juninho Pikachu, vamos lá. Foram lá, ele meio desacordado, sonolento, caído no mato. Pegaram ele e levaram lá para o seu local de atendimento e chegam com ele lá para você. E você observa que ele está com sinais parecendo de picada de abelha. Sabe aquelas pápulas eritematosas pelo corpo, no rosto, nos braços. Você vendo aquilo lá. E aí, foi picada de abelha? Não sei, mas tá marcado lá. Tá com edema labial, periorbitário, olhão inchado, boca inchada, parecendo Angelina Jolie. Chega lá para você e tá sonolento, você fala com ele, fala algumas palavras meio estranhas, quer dizer, e aí? Imagina a situação, você tá lá atendendo, trazem isso. Doutor, chegou um paciente aqui com os moradores aqui, o pessoal da vizinhança, gente fina que trouxeram, é o Pikachu tá aí. Você vai lá atender e você já de cara bate o olho nisso. E aí? Aí alguém lá, algum técnico da equipe fala assim, olha só, isso... Antes, quando eu estava vindo aqui para o plantão, eu vi mesmo ele pulando lá naquele terreno, acho que ele foi pegar manga, só que tem um cacho de abelha naquele pé de manga lá. Olha o que deu aí, ó, ele é danado, foi lá roubar a manga. E aí, o que você faria nesse tipo de situação aqui já? Paciente rebaixado, picada de abelha, trazido lá meio inconsciente, e aí? Emergência, correndo, já tem que vir todo o filme de tudo que a gente discutiu aqui, falar, meu Deus, isso aqui é uma reação anafilática? Ah, eu não sei nada da história, não interessa, o cara tá cheio de picada, mesmo se ele não for alérgico, com tanta picada assim, vai ter manifestação. Vamos correr, emergência nesse minuto, para ontem. A abertura da via aérea, vamos ver a oximetria, circulação, lembrar de olhar a glicemia, nível de consciência, a gente já viu que está alterado, o paciente está confuso, vamos colocar aqui que ele está com Glasgow de 10. Circulação, está com uma frequência cardíaca de 120, uma PA 90/50, e uma saturação de O2 88%, e você faz a ausculta cardíaca desse paciente, MV diminuído. Você põe lá e fala, caramba, e aí? E aí?
Então já colocou, fez o ABCD, tá vendo, tá com esses dados aqui, e aí, o que você faria? Olha que situação. O que tem que vir na sua cabeça correndo? Uma baita de uma reação anafilática. E olha que depois de tudo que a gente viu aqui, dos 2 casos clínicos iniciais, de tudo que a gente discutiu, olha como que a coisa fica florida na cabeça, a coisa brilha, a coisa aparece para você. Isso aqui você não come bola, você bate o olho nisso. Na hora você entende a gravidade da situação, você vê o perigo que esse paciente está correndo e como a gente tem que correr e ir atrás. Quer dizer, ele está com Glasgow de 10, não tem critério ainda de intubação. Vamos colocar um O2, vamos ver se a gente consegue elevar essa saturação. Coloca aí, ó, 2 litros por minuto, faz a prescriçãozinha lá. Vamos correr volume, tá hipotenso. E vamos fazer quem que tem que gritar? Epinefrina. E você que assistiu sabe que esse é o carro-chefe do tratamento. Se fosse outro, tenho certeza que ia correr para fazer hidrocortisona. Não, uma reação alérgica, tem que fazer corticoide. Reação alérgica simples, corticoide está de bom tamanho. Reação anafilática, não. Você tem que brilhar fazendo certo. Epinefrina, vamos lá, faz uma ampola, paciente jovem, faz uma, daqui 5 minutos faz outra, corre 20 ml de soro, vamos sondar esse paciente, porque é um paciente grave. Vamos ver se ele está respondendo, ele está hipotenso, faz volume, faz 20 ml. Fez, doutor, não subiu muito, faz mais 10 ml por quilo, pesa aí uns 70 quilos, faz mais 700 ml. Vamos correr atrás, já fez aí, ó, 1.500, faz mais 1.000 de volume, vamos vendo, ele é jovem, está sondado, deixa o tubo aqui no jeito, se ele rebaixar mais, entuba, de 5 em 5, 10 em 10 minutos, faz esforço, faz dor, sensibilidade, estímulo doloroso, vê se ele responde, chama ele, perguntas para ver se ele está falando. Cuida desse Glasgow, porque ele baixou o Glasgow menor que 8, tubo, você reparar, ele está com o tórax silente, olha que grave isso. Reparou, ele está com esforço respiratório, não está melhorando, fez 2 horas, 3 horas de adrenalina, é tubo. De tempo em tempo, você pode até dar uma laringoscopada. Cuidado só não levar lá na valécula, porque pode piorar e fazer um edema por causa da laringoscopada. Então, de tempo em tempo, você pede para ele abrir a boca, ou você abre a boca dele só para ir avaliando, se não está edemaciando a mucosa. Olha como você tem que já ficar atento para brilhar. Isso aqui é um caso que você tem que correr para salvar o Pikachu. Foi lá comer uma manga só, coitado. Todo mundo concorda? Alguém que está acabando o tempo, eu vou empolgando aqui, vou falando, mas para mostrar, para conduzir vocês, assim, para vocês, sabe, olharem através dos meus olhos ali, ó, na hora, você de frente com o paciente, você com aquela adrenalina, a sensação, e você poder fazer o certo, poder atuar, correr, a cabeça ficar a mil, pensando em tudo, pensando em possibilidades, em coisas que você ir fazendo o certo. Olha que legal. Então isso que é bacana, pessoal. O tempo está acabando já, pessoal. Eu vou fazer o print aqui. Deixa lá a sua dúvida para eu responder, vê o que vocês gostaram, deixa o seu comentário para me ajudar, tá acabando falando 20 segundos só, empolguei, foi muito bacana, obrigado pela presença de todo mundo, vou colocar o print, deixa lá a sua e marca o @médico na prática com o resumo que você fez, tá? Vou deixar essa live salva, quem fez resumo, me marca. Abração!